Beleza, pessoal? Vamos continuar a revisão do conteúdo programático da disciplina de economia relativo ao primeiro bimestre de 2020. Agora nós vamos falar dos estudos dirigidos 2, 3 e 4. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Beleza? Agora nós vamos fazer a revisão do estudo dirigido 2. Este estudo dirigido é relativo à quinta aula da programação, do dia 17 de março de 2020. Essa aula ficou virtual, portanto, através de estudo dirigido. A proposta dessa aula é a tríade dos problemas econômicos. Nós falamos lá na primeira aula, fizemos uma introdução a esse respeito e agora nós estamos desenvolvendo, discutindo esse assunto com mais profundidade. Muito bem, quais são os problemas econômicos? O que produzir, como produzir e para quem produzir? E por que surgem esses problemas econômicos? Porque os fatores de produção são limitados, terra, trabalho, capital e conhecimento, e as necessidades humanas são ilimitadas. Então não é possível produzir todos os bens e serviços que as pessoas, as famílias gostariam de consumir, gostariam de ter. Então surge a decisão, o que produzir? Como produzir e para quem produzir. Esse conteúdo é relativo à semana de 17 de março a 24 de março. A entrega foi programada para o dia 31. O texto desse conteúdo intitulou Tríade dos Problemas Econômicos. O que produzir, como produzir e para quem produzir. Foi feita uma proposição de 4 questões com respostas com no mínimo 20 linhas cada resposta. Então, a primeira questão desse estudo dirigido refere-se à seguinte: quais as características econômicas dos países que levam à solução de questões relativas aos problemas econômicos fundamentais, que são o que produzir, como produzir e para quem produzir. Tá? Falei há pouco, e agora reforçando, o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, então, é a alternativa. Se eu escolho um fator de produção, eu abro mão de outro. Se eu escolho um método de produção, eu abro mão de outro. Não é possível usar um fator de produção para duas atividades ou dois mercados diferentes. Então, o custo de oportunidade está presente tanto nas escolhas individuais da gente, nós, pessoas físicas, quanto nas escolhas da economia como um todo, toda a população. Todo e qualquer país tem recursos limitados, conforme nós vimos, e por isso ele precisa escolher o que vai priorizar. O que vai priorizar depende do momento em que esse país está vivendo. Então vamos pegar a nossa situação atual, não só o Brasil, como todo o resto do mundo. Nós estamos passando por uma pandemia relativa ao coronavírus. E qual que é a prioridade agora? São equipamentos de proteção individual, são leitos hospitalares, de forma que se possa dar atendimento médico às pessoas que vierem a ser contaminadas pelo vírus. Então, acho que com isso fica bem claro esse conceito, né, de o que produzir. Quais são os fatores de produção? Terra, trabalho, capital e conhecimento. Então, terra é tudo que vem da natureza, o trabalho é o trabalho humano, a intervenção do ser humano sobre a produção. Capital são as máquinas, equipamentos, tudo que é necessário produzir. E conhecimento é tecnologia e a administração das empresas, das organizações. Então, a sociedade se organiza para produzir a partir dos fatores que têm mais abundância. Cada sociedade vai precisar escolher o que priorizar em sua economia a partir dos fatores disponíveis. As questões seguintes
envolvem a particularização, detalhamento de cada uma das questões do problema econômico fundamentais. Então, essa questão 2 é relativa ao problema o que produzir. E aqui era esperado que, como a economia possui limitações e existe custo de oportunidade, que nós falamos na questão anterior, ela terá que escolher o que produzir. Vai produzir bens e serviços que darão mais satisfação às necessidades naquele período. Coisa que eu falei há pouco. Deixamos de produzir alguns bens e serviços para produzir outros que são necessários no momento. Por exemplo, a pandemia do coronavírus. Isso é a necessidade maior da sociedade no momento. Beleza? A questão 3 também envolve o problema de como produzir. A questão é qual a técnica que utilizará para produzir e ofertar bens e serviços. Então, cada sociedade, cada economia tem fatores de produção diferentes. Então, precisa escolher quais recursos produtivos que serão utilizados e mais disponíveis na produção de bens e serviços. Vamos pegar, por exemplo, a produção de máscaras para a proteção do rosto nesse ambiente dos vírus. Nós temos muita mão de obra disponível, então estou falando nós, a sociedade brasileira, pode produzir essas máscaras a partir de mão de obra, de pessoas costurando uma a uma. Agora, sociedades que têm pouca mão de obra disponível, eles vão procurar produzir essas máscaras de forma automatizada, através de máquinas que façam a produção independente da intervenção do fator trabalho do ser humano. Beleza? Chegamos à questão 4, que é para quem produzir? Quem será o destinatário dessa produção? Para quem vai satisfazer a que tipo de necessidades? Para quem vai ser oferecido? Então, esses bens, eles em princípio são para toda a sociedade, mas dirigido àqueles que têm maior necessidade ou aquela situação que tem maior necessidade. Todos receberão a mesma quantidade. Tá? Pode haver diferença entre um e outro? Sim. E qual o critério que decidir quem recebe mais ou menos? Quem produz mais recebe mais? Ou quem precisa mais recebe mais? Naturalmente, quem precisa mais recebe mais, porque nem todos têm a possibilidade de produzir. Ok? Chegamos ao estudo dirigido 3, que foi enviado no dia 31 de março de 2020. Esse estudo refere-se à sexta aula, aula relativa ao dia 24 de março, que vai abordar o problema dos sistemas de trocas. Trocas, o que é? Mercantilização, comércio, a transferência de produtos, bens e serviços de produtores para consumidores. Então, nessa aula, tem 2 textos. O texto 1, sistema de trocas, nós vamos estudar quais são as formas de troca, e o texto 2, a divisão do trabalho, o sistema de troca e a moeda. Com a divisão do trabalho, nós vimos, isso começou a acontecer no século XVIII, com a Revolução Industrial, aumentou muito a produtividade das pessoas, dos trabalhadores. Aumentando a produtividade, gera excedentes que são comercializados para que essa sociedade possa comprar outros produtos com os quais ela não tem fatores de produção disponíveis ou que tem necessidade, mas não consegue produzir. Nesse estudo dirigido, nós já amenizamos um pouco, então serão 2 questões e reduzimos também o conteúdo, 10 linhas cada. Acho que a pedido de vocês, nós atendemos a essa solicitação. A questão 1 é uma questão histórica e é pedido como ocorreu a fase de transição entre o sistema de trocas, o escambo, e a moeda.
seja, a troca através de moeda. Então, o comércio, o mercantilismo, inicia-se com o aumento da comercialização de excedentes de produtos, né? E a troca, em princípio, eram feitas trocas. Então, aquele agricultor, aquela família, aquela região que produzia trigo, o excedente de trigo deveria ser trocado com outra região, por exemplo, que produzia lã, para fabricação de roupas, de agasalhos. Então, a outra sociedade, também tendo excedente de lã, trocava com essa sociedade que tinha um excedente de trigo. Então, era uma troca física, não havia um padrão de valor, não havia uma forma de definir o que valia mais para um ou para outro. Era a negociação pura. Tá? Então, com o aumento das transações e com a navegação à distância, a navegação dos mares, os navios europeus começam a sair em direção às Índias, em direção ao Ocidente, vem para a América, ficou inviável trocar com essas regiões produto por produto. Eram mais pesados, alguns tinham validade, então ficava difícil. Então, com isso, muitos comerciantes adotaram os metais preciosos, ouro, prata, cobre e outros produtos. Tá? Eles são mais fáceis de transportar, têm maior valor unitário e podia se fragmentar. Ou seja, com uma quantidade de ouro, o comerciante poderia comprar várias mercadorias e não precisava encontrar aquele comprador que tinha necessidade da sua mercadoria. Tá? Ele podia comprar de vários fornecedores, pagando com um metal precioso. Ok? A segunda questão envolve o conceito do mercantilismo. Então, como que houve essa migração primeiro do escambo, depois para os metais preciosos e finalmente chegou ao papel moeda, aos títulos de crédito, títulos de dívida. Então, como disse, a divisão do trabalho aumenta a produtividade, e com o aumento da produtividade criam-se excedentes de produção, e estes excedentes são direcionados ao comércio, ao mercantilismo, ok? Cada região, conforme vimos, conforme a composição dos seus fatores de produção, ela se especializa mais numa determinada categoria de produtos. Eu até citei para vocês na sala de aula a diferença do padrão de produção do Brasil e do Japão. Nós produzimos muito bens primários, bens agrícolas, porque nós temos o fator de produção terra muito abundante, terra e mão de obra. No Japão, por outro lado, como eles não têm disponibilidade do fator terra, eles desenvolveram mais o conhecimento, mais a tecnologia. Perceberam? Muito bem. Lá na época do mercantilismo, então, os governos, os impérios, os imperadores, que começaram a emitir moedas a partir dos metais. Então, moedas de ouro, moedas de prata, e essas moedas tinham um valor definido, como temos hoje, né? Uma moeda de 50 centavos, de R$1. Então, está escrito lá, está impresso na moeda o valor de face dela. Com isso, então, facilitou muito a troca, a mercantilização. Posteriormente, com o aumento desse comércio, criaram-se os armazéns ou guarda-volumes, onde os comerciantes depositavam nesses locais as suas mercadorias e obtinham um título especificando, um documento, um papel especificando o que ele tinha de mercadorias lá. Então, ele levava esse papel e comercializava com outras pessoas e entregava o papel, aquele documento contendo a quantidade de determinado produto. O comprador, de posse daquele documento, ele levava lá no armazém e tinha o acesso àquele produto que estava estocado lá. Então, com isso, começa a surgir o conceito de papel moeda. É um papel que tem valor
lastreado em produto ou em metais preciosos. Ok? Chegamos então ao estudo dirigido 4, que foi enviado a vocês na semana passada, no dia 7, e o prazo de retorno é hoje, dia 14, né? Então, nesse estudo dirigido 4, nós abordamos o conceito de teoria das finanças públicas, ou seja, como que o governo age diante de situações ou para corrigir situações que, por um motivo ou outro, não estejam de acordo com o esperado. O administrador ele precisa estar muito ligado nessas decisões públicas, porque elas afetam diretamente o processo de produção, afetam o mercado. Então é importante sim que os administradores conheçam essas ações de governo. E quais são? Os bens públicos, quando o mercado não consegue fornecer todos os bens que são necessários. O sistema de preço, o problema da inflação. Então, quando os preços começam a subir demais, há uma intervenção do governo para segurar esses preços. E quando o sistema não há uma distribuição de renda justa, tá? É a função distributiva. Vamos falar também de falhas de mercado, funções do governo e teoria da tributação versus o gasto público. Então, dê uma olhada depois com mais atenção a esse texto, que é muito importante aos administradores conhecer as ações do governo interferindo na regularização do mercado. Bem, retornando então à minha imagem, com isso nós concluímos essa revisão e fico à disposição de vocês para quem tiver dúvidas, quem tiver alguma pendência, de forma que a gente possa então ter esse conteúdo, ter essas informações bastante claras. Eu desejo sucesso a todos e continuamos aí à disposição. Forte abraço.